Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para celebrar a vida, agradecer o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, neste momento, na sua casa, a aquietar o seu coração e pedir que o nosso Deus, soberano Deus, possa estar abençoando a sua família, o seu lar, tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo 113. Nós vamos estar lendo este Salmo e refletindo de que maneira o salmista se aproxima do nosso Deus. Vamos ler juntos este Salmo neste momento. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amados irmãos, por meio deste salmo, o escritor nos convida a louvar ao Senhor e confiar nele toda a nossa vida, toda a nossa esperança. Por meio deste salmo, nós somos convidados a descansar em Deus nessa noite e pedir que Ele nos abençoe. Eu quero pedir a você na sua casa que feche teus olhos. Vamos estar orando neste momento, pedindo que Deus, nosso Deus, nos abençoe nesta noite de culto. Amado e bom Deus, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos por toda a bondade que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Quero agradecer por esta noite tão especial, onde nós seremos ministrados por Tua Palavra, onde adoramos ao Senhor, na confiança de que todas as coisas, Pai, todas as coisas são para Ti e para o Teu louvor, que nós possamos fazer o melhor, nosso melhor nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Pai, nos limpa com Teu sangue, purifica dia após dia. Se conosco é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você agora a estar cantando conosco o hino 32, o Deus Fiel. Vamos cantar este hino e após o hino vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Deus Filho Santo.
Bem, amados, passaremos então agora ao nosso tempo de intercessão. Como nós sempre temos dito na igreja, a oração é um gesto de amor, é um gesto de cuidado, um gesto que nós temos para com os nossos irmãos, demonstramos afeto, carinho. E eu quero convidar você agora na sua casa a estar orando por nossos missionários, por aqueles irmãos que se encontram enfermos. Vamos estar orando neste momento e pedindo ao Senhor que nos abençoe grandemente neste momento de intercessão. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Te agradecemos porque o Senhor está conosco e tem nos abençoado constantemente, Pai. Eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe os nossos missionários, que onde quer que eles estejam, Pai, o Senhor possa estar cuidando e abençoando poderosamente. Ó Pai amado, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que supre todas as coisas. Supre os teus servos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, que nada venha a faltar. Nós colocamos os irmãos que se encontram enfermos, necessitam de um milagre do Senhor. Ó Deus, intervenha com descanso, com cuidado, intervenha de uma forma especial. Nós louvamos ao Senhor porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nesta noite, ao orarmos uns pelos outros, possamos orar para que o Senhor também nos dê condições, Pai. Possamos orar para que o Senhor também nos dê condições de seguir o Teu nome e a Tua vontade constantemente. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém.
Essa é a nossa esperança, que nós não estamos perdidos. Em meio a tudo que acontece, nós temos a confiança que Deus irá nos buscar, que Deus está conosco, mesmo quando as nuvens continuam cinzas. Nós temos esperança que esse Deus está conosco. Boa noite, irmãos. É para mim um privilégio ter a oportunidade de vir aqui. Eu estava com saudade dos irmãos. A última vez que eu vim já tem mais de ano, né, Beto? Desde que entrou essa pandemia, eu não vim aqui acompanhar o presbítero Beto. E é um prazer estar com os irmãos aqui nesta noite. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. E vamos fazer a leitura de um texto que vai do versículo 11 até o 27. Depois vamos meditar a respeito desse texto. Então, Lucas capítulo 19, de 11 a 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso,
Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Meus irmãos, essa parábola, ela é contada por Jesus aos seus discípulos e aqueles que estavam ali juntos, um pouquinho antes de Jesus entrar em Jerusalém, naquele evento da entrada triunfal, quando ele montou num jumentinho e à medida que ele ia avançando em direção à cidade, as pessoas iam adorando-o como o rei dos reis, como o rei dos judeus, e colocando palmas na frente dele, né? E as autoridades religiosas naquela época, quando viram isso, queriam que ele impedisse que isso acontecesse, mas ele nada fez, e os fariseus e os líderes religiosos disseram: que a gente pode fazer? O povo está indo todo atrás dele, né? Então, aconteceu esse evento. E Jesus estava caminhando ali para Jerusalém quando esse evento aconteceu. E os discípulos de Jesus tinham um entendimento de que Jesus ia para Jerusalém para estabelecer o seu reino, para derrubar o Império Romano, tirar o domínio romano, e ali ele imporia uma nova ordem política, uma nova ordem de autoridade, de poder, não é? Com o poder que ele tinha, e eles confiavam nisso, e iria começar uma nova era de vida para os judeus. Jesus ia libertá-los do jugo romano. Quando Jesus chega em Jerusalém, não é? Ele estabelece ali a Santa Ceia, ele celebra a ceia com os discípulos, né? Os discípulos preparam a ceia, e os irmãos devem lembrar que lá durante a ceia, os discípulos estavam disputando entre si quem era o maior, quem era o melhor, porque eles imaginavam que ao implantar esse reino, ele nomearia ministros, e eles já começaram ali no ambiente da Santa Ceia disputar ministérios, disputar quem seria o melhor. Então, eles não tinham um entendimento correto do que estava acontecendo, eles entendiam que um reino humano seria implantado imediatamente. Então Jesus conta essa parábola. Acontece que durante todo o ministério de Jesus, por esses 3 anos, ele falou sobre esse reino. Ele falava do reino de Deus. Ele falava que um reino seria implantado. E Jesus ia manifestando o seu poder, ia manifestando muito conhecimento nas suas preleções, nas suas conversas, e o poder dele era confirmado pelas curas que ele fazia, não é? E ele era confirmado pelos demônios que ele expulsava. Então ele mostrava que ele tinha domínio. E ao mesmo tempo ele tinha sérios debates com as autoridades religiosas a respeito da palavra de Deus, por causa do mau entendimento e mau uso da palavra de Deus que as autoridades estavam fazendo. E quando Jesus falava do reino, ele falava a respeito das características desse reino. Que o reino que seria implantado seria um reino de justiça. Porque ali, para um povo escravizado pelo Império Romano, não havia uma justiça clara. O povo se sentia injustiçado, com impostos que eram pesados demais. Testaram Jesus uma vez, perguntando para ele se era lícito pagar imposto, né? E também o reino, uma das características seria um reino de paz, um reino que traria tranquilidade para aquelas pessoas, um reino no qual as pessoas se sentiriam bem, se sentiriam felizes, se sentiriam tranquilas, um reino onde não haveria choro e as pessoas estavam acostumadas a passar por sofrimentos. Não é? Desde que tem morte no mundo, tem sofrimento. Desde que o homem ficou determinado a ele morrer, não ter uma vida eterna aqui nesse mundo,
ele passa a envelhecer, ele passa a sofrer com esse envelhecimento, doenças apareceram. O próprio trabalho, né? Deus, quando condena Adão por causa do pecado, ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes ele tinha o jardim produzindo frutas lá no Éden, e ele não tinha esforço, ele teria que trabalhar, mas o esforço não era penoso, era algo prazeroso. A partir do momento em que há pecado, ele diz: no suor do teu rosto você vai comer o teu pão, vai ser penoso trabalhar e ganhar o teu salário. Além disso, a natureza vai trabalhar agora contra você, porque a terra vai produzir o que não presta. Vai produzir cardos, vai produzir espinhos, ervas daninhas, e você vai ter que se virar com elas. E a coisa vai ficar pesada para você. E aí, Jesus começa a falar de um reino onde não existem mais essas maldições, onde não existe choro, onde não existe medo, onde não existe trevas, onde não existe o mal que aflige as pessoas. E Jesus vem falando sobre esse reino e os discípulos estão ansiosos, achando que ele vai implantar o reino ali naquela hora. Mas os homens estão acostumados a viver agora com gente que é ruim e gente que é boa. E Jesus então começa a contar parábolas a respeito dos reinos. Se a gente olhar lá em Mateus, no capítulo 13, ele conta várias parábolas sobre o reino. Uma delas que está lá é a parábola da rede. Ele fala: olha, o reino de Deus é semelhante à rede, a uma rede que pescadores usaram e foram lá e pescaram lá à noite, né, e trouxeram aquele monte de peixes. Daí quando amanhece, eles estão com aquela rede cheia, aí eles se sentam na praia e começam a escolher. Peixe bom, põe no cesto. Peixe ruim, joga fora. Peixe bom, põe no cesto. Outra coisa ruim que vem na rede, joga fora. Então Jesus diz: olha, o reino de Deus é assim. Aqueles que são bons vão ser selecionados pelo Pai e irão viver com Ele. Os que são maus vão ser jogados num lugar onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. No mesmo texto ali de Mateus capítulo 13, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que encontrou um tesouro num campo. E esse tesouro era muito precioso, então ele escondeu o tesouro lá no campo. Daí ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou o campo só para ter o tesouro. O reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, que alguém encontrou aquela pérola e ele quis aquela pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para ficar com essa pérola. Então essas parábolas estão ali em Mateus capítulo 13, né, do versículo 44 para frente, essas três ali. Então Jesus vinha falando a respeito das características desse reino, e quem entendesse o valor desse reino, daria tudo por ele, daria sua própria vida, daria tudo que possuía. E aí quando Jesus vai para Jerusalém, ele diz que ali ele vai passar por um sacrifício, que é o início desse reino, que é a garantia das pessoas para esse reino. E os discípulos não entendiam essa história do sacrifício. Não entendiam que haveria ainda um tempo para esse reino ser manifesto nesse mundo. Por isso ele conta essa parábola e ele diz no verso 12 que esse senhor que era dono desse reino, ele iria tomar posse desse reino num lugar distante e depois ele voltaria. Então haveria ainda um tempo entre a partida de Jesus e a sua volta para estabelecer esse reino. E a Bíblia diz que para que esse reino pudesse ser conquistado, era necessário que o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, pagasse pelos pecados daqueles que fariam parte desse reino. E ele teria que passar pela morte na cruz, para então ele pagar ali com o castigo que ele iria receber pelos pecados daqueles que não poderiam comparecer em pecado diante de Deus. Quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, ele conversou com Adão e ele estabeleceu uma regra de fidelidade. E ele disse: Adão, você vai ter que ser obediente para mim, você vai ter que ser santo, perfeito, você não pode cometer erros. Então você tem um teste aqui, tem uma árvore aqui, você não pode comer desse fruto. O dia que você comer desse fruto, você vai morrer. O dia que você resolver pecar, você vai morrer. Adão era diferente da gente num sentido. Ele tinha plena capacidade de não pecar. É diferente da gente. Nós fomos já concebidos em pecado por causa do pecado de Adão. Mas Adão era plenamente capaz de não cometer pecado, mas ele também era plenamente capaz de fazê-lo, e ele era totalmente livre para decidir o que ele fazia.
E a Eva igualmente, os dois ali. E a proposta da serpente para Eva foi que ela ficasse como Deus. E Adão e Eva resolvem ficar como Deus, ocupar o lugar de Deus. Então esse pecado eles cometeram, que é o pecado da idolatria, onde a gente tira o Criador e coloca a criatura no lugar. E eles provaram do fruto com a intenção de serem como Deus. E ali eles foram banidos da presença de Deus. Ali eles não podem mais ver Deus, e nem eles e nem os seus descendentes. Mas Deus diz para Eva, olha, vai surgir um descendente teu, pode esperar. Esse descendente vai ser picado no seu calcanhar pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. É ele que vai consertar a sua história. E quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação, porque ele é o Cristo, aquele que pode se sacrificar, mas que também é poderoso para ressuscitar e garantir a nossa vida. E para entrar nesse reino, meus irmãos, em primeiro lugar, o nosso pecado tem que ser removido para que nós possamos ser admitidos na presença de Deus. E depois, porque vivemos num corpo condenado à morte, teremos que ressuscitar na presença de Deus em glória. E essa ressurreição é garantida por Cristo. E o que ele ia fazer em Jerusalém era justamente se oferecer em favor dos nossos pecados, morrer, ser penalizado ali. Lembre-se que na cruz ele gritou lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali a ira de Deus, o abandono de Deus e a rejeição de Deus, porque ali ele estava levando os nossos pecados. Mas depois, no terceiro dia, ele ressuscita. Pelo poder de Deus, ele ressuscita, e agora, uma vez ressuscitado, ele é o primogênito de muitos irmãos a tomarem posse nesse reino. E a Bíblia diz que o reino de Deus é o grande projeto de Deus para a humanidade. Esse projeto foi feito antes da criação do mundo. E ele estabeleceu esse mundo aqui, colocou o homem aqui dentro, e Deus deu capacidade para o homem de ser fiel a ele, mas de também ser infiel. Deus não falhou na sua criação, e ele já proveu o Cristo que haveria de salvar o homem, porque o homem caía em pecado. E Deus não admite que ele seja o autor do pecado, nem o Criador que errou na sua criação e tentou consertar. Isso tudo já estava planejado desse jeito. Deus quer pessoas conscientes, livres e capacitadas a serem seus servos e conviverem com Ele para serem chamados de filhos. E Deus conserta a história do homem, porque o homem resolveu errar, oferecendo o seu próprio filho em nosso lugar. Então Jesus ia lá fazer isso. Jesus é o primogênito dessa criação, e a criação de Deus, o seu reino, vai ser apresentado um dia para Deus nos céus. Jesus mesmo vai levar todo mundo para o céu e apresentar diante de Deus e diz, e está aqui o teu reino. E esse reino ainda não está revelado. Esse reino ainda ninguém sabe quem são todas as pessoas que estão nele. Cada vez que um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há júbilo nos céus. Anjos e os nossos irmãos que já morreram e partiram e estão lá na presença de Deus, celebram cada vez que um se arrepende aqui e se converte. Só Deus sabe quem são os seus eleitos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ninguém mais sabe. Quando se completar o número, então Jesus volta para buscar a todos. E como é que vai ser isso? Jesus virá dos céus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses e disse, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com relação a essas coisas. Nós estamos aqui labutando pelo reino de Deus, mas veja, o reino não está limitado a esse mundo. Se a nossa esperança se limita à nossa vida nesse mundo, nós somos mais infelizes de todos os homens. Não tem algo espetacular esperando por nós lá nos céus. E vai ser assim. Os mortos estão lá, mas não tem os corpos definitivos ainda. Esse corpo é um segredo, é um presente preparado por Deus para nós, para o dia da ressurreição. Então os mortos que morrem comparecem à presença de Deus, estão lá na frente do trono, estão convivendo com Deus, mas só as almas deles estão lá. No dia da volta, vai tocar uma trombeta lá nos céus, e esses mortos vêm aqui, ressuscitam com os novos corpos. Aqueles que estiverem vivos e que são salvos em Jesus Cristo,
vão ser retirados da presença dos humanos. A Bíblia dá um termo chamado arrebatamento para as pessoas. Vai ser como se elas desaparecessem, mas elas ficam no mesmo lugar ali, vendo os mortos ressuscitarem, e os corpos delas são transformados. Esses mortos que ressuscitaram, com os corpos novos, sobem. Jesus está aqui no ar com os anjos esperando, eles sobem, aí os vivos ficaram para trás, sobem também, se reúnem e vão conviver com Cristo por toda a eternidade. Mas o que acontece, que a gente vê na epístola de Judas, lá na doxologia, Judas diz que Jesus então leva toda essa gente com os corpos transformados para a presença de Deus e apresenta diante do trono de Deus, onde está a glória de Deus, exultante, dizendo: está aqui o teu reino, acabou. Esse foi o grande objetivo de toda a criação, trazer esse reino aqui. Quando a gente vai lá no livro de Isaías, no capítulo 53, é o capítulo que fala a respeito do servo de Deus. O servo pregou, deu exemplo, e ele fala: quem creu na nossa pregação? Ninguém creu na pregação do servo de Deus. E aí ele aparece de uma maneira muito desfigurada, sofrida, recebendo um castigo por aqueles que não creram. E aí o Espírito Santo vem e age para que as pessoas creiam. Nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós somos fruto da graça de Deus, da ação do Espírito Santo, promovendo uma conscientização na nossa vida do pecado, da justiça, do juiz. É Ele quem convence, é Ele quem traz a gente para o reino. Então nós somos agraciados por termos sido chamados para o reino de Deus e por termos ganho consciência dessa realidade do reino. Então o Espírito nos convence. E aí quando a gente olha lá no capítulo 53 de Isaías, né, no versículo 11, ele diz assim que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o penoso trabalho da sua alma, e ele vai ficar satisfeito, porque a sua alma pagou com sofrimento o castigo que nos traz a paz. E nesse mesmo capítulo está escrito lá: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então aqui nesse dia, quando Jesus levar todo mundo à presença de Deus, é o dia da exultação, é o dia de dizer: valeu a pena. Era sobre esse reino que Jesus estava dizendo o tempo todo. E enquanto isso não acontece, meus irmãos, Jesus, quando vai deixando esse mundo e vai subir aos céus, ele reúne os discípulos e ele lhes dá a grande comissão. Ele falou: olha, os discípulos estavam decepcionados. Eles estavam esperando a implantação do reino, aí Jesus é morto. Eles ficam todos desesperados, ficam com medo. Pedro, muito curioso, acompanha o João, porque João era muito influente. João tinha acesso à casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado de noite, contra todas as regras, porque o sinédrio só podia se reunir durante o dia. Reuniram durante a noite, escondido, não conseguiam acusá-lo, arrumaram testemunhas falsas. Pedro está lá vendo, aí identificam Pedro, ele fica com medo, está inseguro, ele nega Jesus 3 vezes. Os discípulos ficam escandalizados, fogem, se escondem. E aí Jesus começa a aparecer por 40 dias, conversar com eles. Aí eles estão em dúvida, mas ele é homem mesmo, ele é um espírito, é um fantasma. Aí Jesus come com eles, mostra os machucados, mostra os furos dos cravos. E aí Jesus vai trabalhando com eles por 40 dias, aparecendo, desaparecendo, reúne os discípulos estavam indo embora. Ele vai lá, busca os discípulos, caminho de Emaús, 2 deles estavam indo embora. Ele dá orientação: vocês fiquem aqui em Jerusalém até eles serem revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Os discípulos perguntam para ele: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser esse tempo? E Jesus disse: isso não é da conta de vocês. Esse tempo Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. O que vocês vão fazer agora é trabalhar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora quem manda sou eu. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão nessa sequência. Lembra que Samaria era um território que eles achavam que era de gente rejeitada, que não merecia salvação, nem evangelho, nem nada. E Jesus está dizendo, incluindo Samaria,
na promessa. Ele dá a grande comissão, né? Na promessa não, no trabalho, né? Na tarefa. E quando ele responde aos fariseus, lá em Lucas capítulo 17, sobre esse reino, os fariseus perguntam para ele também, e aí esse reino? O senhor vai implantar esse reino? Onde é que está esse reino? E ele diz, olha, o reino vai ser implantado de fato, mas olha, ele já está aqui no meio de vocês, tá? Ele não está manifesto, ele não está invisível à aparência, está dentro das pessoas. Todo aquele que crê em Jesus faz parte do reino. Quem não crê não faz parte do reino. Quem crê faz parte do reino. Então ele diz isso lá em Lucas capítulo 18, versículo 34. E para dizer a respeito desse trabalho que nós temos que fazer enquanto ele não volta, enquanto não se completa o número daqueles que vão fazer parte do reino, ele conta esta parábola. E quando nós ouvimos essa parábola, nós vemos ali que ele identifica 3 grupos de pessoas. E eu quero meditar com os irmãos a respeito das características desses 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, ele entrega minas. Minas era uma quantidade de dinheiro. Era uma quantidade considerável de dinheiro. E ele entrega uma porção de dinheiro para cada um dos seus servos. E ele diz, vocês vão negociar com essas minas até que eu volte. Existe uma parábola semelhante a essa, que é a parábola dos talentos. Também era uma outra quantidade de dinheiro. Também ele conta de outra maneira a mesma coisa. De fato, o que Jesus está dizendo assim, eu vou tomar posse de um reino e vou voltar. Então vou morrer, vou ressuscitar, vou tomar posse do reino e um dia eu volto para estabelecer o reino de forma visível. Enquanto isso, vocês não vão trabalhar porque vocês, pela pregação do evangelho e pelo bom testemunho, vocês vão fazer aparecer os discípulos, vocês vão fazer a mensagem do evangelho atingir as pessoas. A fé, ela vem pela pregação da minha palavra, eu já dei a palavra para vocês, agora vocês vão pregar, só que vocês vão esperar para receber poder aqui, porque sem poder do alto, através da ação do Espírito Santo, vocês não vão dar conta do recado, a missão é minha, eu capacito vocês vão ser meus discípulos, esperem aqui, mas vocês vão pregar o evangelho. E vocês vão colher frutos. Vocês vão colher frutos. Jesus disse assim, para ir a esse reino, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao reino do Pai, senão por mim. Mais à frente ele diz, vocês são a luz do mundo. Quando ele diz vocês são a luz do mundo, ele não está dizendo que nós brilhamos como a luz de Cristo, mas que nós carregamos a luz de Cristo como quem segura um lampião, como quem segura uma lanterna. Ou hoje, na nossa modernidade, né, como quem acende a lampadazinha do celular e sai iluminando. A luz mesmo é aquela lampadazinha, mas quando você carrega, você é visto como sendo o portador da luz. Jesus disse isso. Então ele nos transfere essa responsabilidade de pregarmos o seu evangelho. E aí ele tem um grupo de servos a quem ele atribui essa missão de investir com os talentos, com a mina, com o que Jesus concedeu, com que aquele Senhor concedeu. E uns trabalham de maneira satisfatória e recebem a recompensa por isso. Um deles não trabalha de maneira satisfatória e é condenado por isso. E existe um terceiro grupo de pessoas que logo de saída dizem, não queremos que o senhor está indo de viagem para esse reino distante, já manda uma embaixada que os representa dizendo, não queremos que o senhor reine sobre nós. E aí Jesus toma conta desse grupo no final. Vamos prestar atenção no primeiro grupo, que são os servos que fazem um bom trabalho com essas minas. Quem são esses servos? São as pessoas que são escolhidas, são as ovelhas que estão no aprisco, que conhecem a voz do seu pastor. Quando vocês olham lá em João capítulo 6, Jesus fala a respeito do aprisco, ele fala a respeito de que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Ele fala para aquelas autoridades religiosas que estavam refutando a palavra, ele fala, vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês ouviriam. Vocês não são, vocês não ouvem. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele diz, e nenhuma ovelha que Deus me deu, alguém vai arrebatar da minha mão, nenhuma ovelha vai se perder. Depois, mais à frente, ele conta aquela parábola, quando o pastor chega no aprisco e as ovelhas vão entrando, ele vai contando, está faltando uma, ele fecha o aprisco porque elas não saiam, e ele vai atrás buscar aqui, se desgarrou. O crente no Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro servo de Deus, num certo desvio, ele pode até se afastar, mas Jesus vai buscar. Agora, aqueles que não são dele, nunca vão ser dele. E quem são esses? Salmo 147, versículo 11, está escrito que são aqueles de quem Deus se agrada.
São aqueles que são justificados pela sua fé, que lavaram as suas vestiduras, que vão se apresentar diante de Deus sem mácula, são chamados santos. São aqueles que negaram a si mesmo. Jesus disse que se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você quiser perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar. Vai ganhar a vida eterna. Nós nesse mundo, meus irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vivemos nesse mundo, e como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também fazemos projetos. Nós também queremos criar coisas, nós fazemos planos. Por causa do pecado, nós tiramos o foco de Deus e pomos o foco em nós mesmos. Nós passamos a ser seres egocêntricos. Procuramos os nossos próprios interesses, temos os nossos próprios projetos e às vezes colocamos o nosso coração nisso. E aí o que Jesus está dizendo, escuta, abra mão disso. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Anule os seus planos e vem me seguir. Tome o seu encargo que eu vou te dar. Agora você vai fazer aquilo que eu vou dizer para você fazer e não o que você planejava fazer. E aí você vem e me segue. Nós nessa vida passamos por aflições, por medos, ansiedades, perplexidades. Não é assim? E às vezes as coisas ficam nos afligindo. E Jesus, quando viu os seus discípulos preocupados com essas coisas, falou assim, escuta, por que vocês andam preocupados com o que vocês têm que comer, com o que vocês vão vestir, com os cuidados dessa vida? Por que vocês estão preocupados com isso? O Pai Celeste sabe que vocês precisam disso tudo. O que vocês têm que fazer é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. Em outro lugar ele diz, olha gente, vocês não devem acumular tesouros nesse mundo. Os tesouros desse mundo, a traça e a ferrugem acabam com ela. Vocês têm que acumular tesouros nos céus, lá onde está a sua morada. Paulo fala, olha, vocês são embaixadores. Embaixador, ele não acumula coisas no país onde ele representa o governo que o designou. Vocês não são mais desse mundo, a sua pátria está nos céus. Paulo fala, nossa pátria está lá nos céus, não faça nada nesse mundo. Quando a gente vai lá no livro, na carta aos Hebreus, também dá essa ideia de que nós temos morada nos céus e estamos aqui a serviço. Paulo fala assim, olha, nós somos como soldados engajados para a batalha. O soldado engajado para a batalha, quando ele está lá na guerra, ele invadiu lá, o outro país está na guerra, ele não começa a comprar terreno, fazer negócio, ele está em guerra. Ele está fazendo aquilo que o general designou para ele. A recompensa é quando terminar a guerra. Por isso a Bíblia fala em céu como sendo um lugar de descanso, um lugar onde a luta cessa. Então os que se dedicam desse jeito são aqueles que trabalharam com suas minas e fizeram com que elas rendessem. Esses são chamados de embaixadores de Cristo, e são as pessoas que não buscam as coisas desse mundo, mas cuidam de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, na ressurreição, junto com Cristo, julgarão os mortos. Junto com Cristo, julgarão os anjos decaídos. Agora, o que Deus espera deles é que eles façam o seu trabalho e produzam resultado. Agora, em Romanos 8,19, Paulo diz o seguinte, que a ardente expectativa da criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Então existe uma grande expectativa em toda a criação de que esse reino de Deus apareça e agora, uma vez transformado, inicie a eternidade junto com Deus nos céus. Então só Deus sabe quem é desse grupo. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos, como ser desse grupo? É ser bonzinho? É falar bem? É fazer o bem? A gente tem que melhorar? Não, como eu acabei de falar agora há pouco, o único meio de ser desse grupo é crer no Senhor Jesus e entregar a vida a Ele para que Ele faça o trabalho na nossa vida da maneira que Ele quer. Um dia Deus falou para Jeremias, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, vai lá na oficina dele. Jeremias foi, e o oleiro estava trabalhando um vaso ali. E girando aquela mesa que ele fica pedalando, ela fica girando, e ele vai moldando o vaso, e de repente esse barro desfez na mão dele, ele pegou, amassou tudo, fez a bola de novo lá de barro, né? Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ver isso uma vez, e aí ele começou a pedalar aquela mesa de novo, e ele pegou e montou o vaso, ficou pronto o vaso, e aí Deus fala para Jeremias assim, escuta Jeremias, eu não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel. Eu sou o oleiro, vocês são o barro.
Então quem faz a nossa vida é o Espírito Santo agindo, é o Senhor Jesus moldando nossos vasos, cada um do jeito que Ele quer. Nós não temos que melhorar, nós não temos que fazer uma série de coisas para então sermos aceitos. Nós temos é que nos reconciliar com Deus dia a dia por causa do nosso pecado e permitir que o Espírito Santo haja. São esses em quem o Espírito Santo age é que produzem frutos. A Bíblia diz que o fruto é do Espírito. Deus preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Nós não somos justificados pelo que fazemos, nós somos justificados pela fé e pela certeza de que a ação do Espírito Santo nos leva a fazer aquilo que Deus quer. Mas existe um segundo grupo. 2 servos aqui trouxeram os rendimentos, cada um numa quantia diferente. A Bíblia fala que no céu haverá galardão. A gente não tem ideia do que vai ser esse galardão. Porque o próprio apóstolo diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz, o que é que você tem que não te foi concedido? Você tem capacidade de produzir mais frutos? Te foi concedido por Deus. Você tem menos capacidade? Foi assim que Deus te concedeu. Essa hierarquia lá no reino, vai ter hierarquia no reino de Deus? Vai ter hierarquia no reino de Deus. Tem hierarquia entre os anjos? Deus fez assim. Nós não sabemos, é um mistério, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é mérito próprio, é mérito da ação do Espírito Santo. Só que quanto menos eu deixo o Espírito agir na minha vida, menos eu vou produzir frutos. Por isso, chama galardão em função daquilo que eu fiz. Se eu vou fazer render 10 vezes mais aquilo que Deus me deu, é porque eu me entreguei mais nas mãos do Salvador, na mão do seu Espírito. Se eu só rendi 5, é porque eu me entreguei menos. E assim vai, nós temos que nos entregar nas mãos de Deus para que Ele faça o seu trabalho através de nós. Nós somos instrumentos. Nós temos que dizer para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías disse para ele quando teve a visão do trono de Deus, lá no começo do livro de Isaías, no chamamento dele. Existe um segundo grupo, um servo mau. Esse servo, o que ele fez? Ele não se importou com a missão que o Senhor deu para ele. Não se importou mesmo. E daí quando o Senhor vem para pedir contas, ele aparece com uma desculpa. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que são contadas como servos. Ele não recebeu uma mina. Judas estava entre os apóstolos lá, entre os discípulos que estavam com Cristo. Judas era um. Ele tinha uma missão, trair a Jesus e provocar a crucificação. Ele era chamado de filho da perdição, que foi tolerado por causa da profecia. Jesus diz isso. Na oração dele em João capítulo 17, ele falou, nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu jamais se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Então já era designado desse jeito. Essas são as pessoas que vêm aqui para a igreja, convivem conosco, gostam do ambiente, que é um ambiente cristão saudável, amável, de muita comunhão. Estão plantados aqui no nosso meio, se parecem conosco, mas não são. A Bíblia, Jesus contou uma parábola a respeito disso. Um senhor foi lá, um dono do terreno, plantou trigo. À noite, inimigo dele foi lá e jogou joio. Joio é uma erva daninha, ele cresce lá no meio, rouba o alimento do solo, sufoca outra planta ali, fica ali no meio, atrapalha o cara da colheita, né, porque a folha é igual, mas ele não produz fruto. Aí os servos dele falaram, vamos tentar arrancar, porque quando você planta alinhadinho, né? Quem foi lá jogar de noite não foi tomar o cuidado de plantar alinhadinho. Jogou, então ele já viu, esse daqui está meio fora, é joio, né? Mas alguns poderiam ter caído alinhadinhos. Aí o dono do terreno fala, não, espera, quando vierem a colheita nós vamos ver. Aquele que não produz não é trigo, a gente joga fora, arranca esse primeiro, depois colhe o trigo. E aí o trigo, o joio, o que faz? Amontoa e taca no fogo. Né? Então é isso que Jesus falou. Então nós temos frequentadores de igrejas, temos as pessoas que convivem conosco, que até conhecem a palavra de Deus e falam os textos, aprendem, mas não vivem uma vida cristã real de jeito nenhum. Eles não são pessoas más. Não estão no nosso meio fazendo coisas que nos afetam, né? Mas também não são pessoas que Deus considera seus filhos. Ele guardou essa mina num lenço bem escondida e falou, não quero que esse meu encargo me atrapalhe. Ele foi cuidar dos negócios dele, ele não cuidou dos negócios do reino. E aí ele disse para o senhor, eu sabia que o senhor era vigoroso, né? E vai que eu vou investir e eu acabo perdendo, né? Tal. E aí o senhor disse para ele, vou te condenar pela tua boca. Você sabia que eu era rigoroso? Tá bom, então agora, pega essa mina, dá para o que tem 10, porque ele soube trabalhar melhor com isso. E você, castigo eterno. Então ele fez isso. Então existem essas pessoas.
Será que eu estou nesse grupo? Nós temos que nos questionar. Aqui está a mesa da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando fala da ceia, ele diz que nós não devemos participar da ceia sem antes discernir o nosso corpo, sem antes verificarmos se nós somos realmente parte desse pacto feito com Cristo. Antes da sua morte, na véspera, ele instituiu a Santa Ceia, dizendo: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim, porque eu sou o seu Salvador, o meu corpo está sendo entregue, o meu sangue está sendo derramado. Vocês vão fazer isso em memória de mim. E Paulo, então, quando vai orientar sobre a ceia, a igreja, ele diz: ninguém pode tomar isso sem discernir o seu corpo, se saber se você está realmente entregue ao Senhor, porque senão você está se iludindo. Esses elementos não têm efeito nenhum em si mesmos, eles são um pacto, um meio de graça. Você está se lembrando do Senhor Jesus que se ofereceu por você. Agora, cuidado, porque se você está aqui tomando a ceia e achando que isso daqui tem algum efeito mágico, e você não é crente, sabe o que vai acontecer? Esse Senhor que morreu lá na cruz e depois ressuscitou, quando você encontrar com Ele, ele vai ser teu juiz, Ele vai te condenar. Você vai estar na realidade comendo condenação para você, não porque você está comendo indevidamente, mas porque você está se iludindo, achando que isso daí é um símbolo de graça para você, e não é. Então você deve discernir a respeito do seu corpo. Nós temos muita gente dentro da igreja que dá desculpas para tudo. Não tem ânimo para o trabalho, não tem ânimo para participar, tem ânimo dobro, a coisa fica ruim, ele se afasta da igreja. Se a igreja não está do jeito que ele quer, ele vai embora. O cântico não é do jeito que ele gosta, o estilo, ele vai embora. Ele vem aqui para se servir. Ele quer ter aquela mensagem bonita, de autoajuda, que quando o pastor fala, ele se sente bem, não é assim? E aí ele vem aqui para se servir, ele não vem aqui para adorar e para servir, ele vem aqui para buscar algo para ele. Se não está bom, ele procura em outro lugar. Nós temos gente assim, nós temos que olhar bem para ver se nós não estamos cometendo esse erro. E se tivermos, é melhor botar o joelho no chão, lá no quarto escondido, onde ninguém te vê, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não estou pronto para dar a vida pelo Senhor, não, eu estou indo lá atrás de bênção. Eu acredito que eu vou me dar bem indo lá, que eu vou ganhar alguma coisa a mais. Tem gente que contribui para a igreja esperando receber isso como um rendimento. E a Bíblia diz que nós estamos entregando por obrigação, porque Deus é quem nos mantém. E quando Jesus falou para os discípulos, ele estava falando muito sério. Não fica preocupado, Deus sabe que vocês precisam das coisas, Deus sabe que você precisa de alimento, Deus sabe que você precisa ter saúde. Ele vai te consolar quando você não tiver a saúde, Ele vai prover o alimento. Davi escreveu assim: fui moço, já sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a mendigar o seu pão. Deus provê tudo. Jesus ensinou a gente a orar de uma maneira muito curta, muito sucinta, dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas ele também nos ensinou uma coisa muito importante naquela oração: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Espírito Santo de Deus junto com você, ele te impede de cair em tentação e de pecar. Por isso nós temos que ter muita comunhão, e a igreja também é lugar de comunhão. Isso são bênçãos que nós devemos buscar na igreja: a adoração, serviço, comunhão e instrução. Então eles experimentam a bênçãos de Deus aqui pelo convívio com os santos, mas eles não participam efetivamente do reino, então eles são iludidos. Jesus fala a respeito desse grupo, quando ele diz que o Senhor vem com os anjos e ele reúne todas as pessoas e ele põe as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda, e ele fala para as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os outros ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para vocês também desde a fundação do mundo. E aí ele diz: porque quando eu estava doente, vocês não me visitaram, eu estava preso, vocês não foram me ver. E ele vai descrevendo uma série de coisas que são os cuidados que a igreja tem que ter uns com os outros. E os da direita, muito humildes, sabendo que é o Espírito Santo que produz o fruto no sangue, eles falam: mas quando que nós fizemos isso? Todas as vezes que vocês me serviram e que o Espírito os usou, e fizeram isso a vocês mesmos, aos pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. E os outros, cheios de si: mas nós nunca vimos o Senhor passando necessidade, nós nunca nos omitimos, cheios de desculpas. Não vai colar nesse dia. Então, esse é o segundo grupo a respeito do qual Jesus está falando.
Destino deles, condenação eterna. Destino deles, Jesus dizendo, pela própria boca de vocês eu vou condená-los, porque vocês tiveram conhecimento da palavra. E há um terceiro grupo, meus irmãos, que naquele momento estava representando os judeus, mas que na realidade representa todos aqueles que refutam a mensagem do Evangelho. São aqueles concidadãos dele que mandaram uma embaixada e disseram, não queremos que este reine sobre nós. Nós não queremos compromisso com Deus, eu não acredito em Deus, a minha vida é minha, eu não quero saber disso, eu vou viver a minha própria vida independentemente de vocês, do teu reino, eu não quero que o Senhor tenha ascendência sobre mim, porque o que eu tenho eu consigo com o meu esforço, essa vida é minha, e vou deixar para me preocupar com a morte o dia que eu morrer. Né? Então não prestam culto devido, não têm interesse nas coisas de Deus, vivem à mercê desse mundo tenebroso, são sujeitos aos prazeres desse mundo, gostam dos prazeres desse mundo, são cegos, estão imersos nas trevas e gostam delas. Jesus falou assim que a luz veio ao mundo, João escreveu isso, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Tem gente que está totalmente entregue às trevas e não querem sair de lá. O Espírito Santo não está agindo neles, eles vão ficar por ali. E aí o que Jesus diz? O que o Senhor diz? O Senhor que volta, e traz aí essas pessoas e executa aqui. Não tem conversa, é execução direta. Tá? 2 desses grupos, o servo mau e esse grupo de pessoas que o rejeitaram logo de cara, condenados à morte eterna. Então qual grupo é o nosso? Nós temos que fazer parte do primeiro grupo. Nós temos que ser servos dedicados, pessoas que trabalham para o reino de Deus, que não consideram a vida como sua vida própria, que não consideram os seus bens como próprio, mas nós somos mordomos das coisas de Deus para sermos luz desse mundo. E como é que nós pregamos o Evangelho? Primeiro é vivendo o Evangelho. Primeiro nós temos que viver de tal maneira que todo mundo que nos enxergar, enxergue a luz de Cristo em nós. Essa é a primeira coisa. Nós temos que conhecer muito bem a palavra de Deus, andar em oração, negando a nós mesmos o tempo todo, para que ouçamos a voz de Deus, nos prevenindo a respeito das tentações, para que nós não caiamos. Existe um texto lá em Isaías que diz assim, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Se você está em comunhão com Deus e conhece a palavra de Deus, você vai ouvir, não é uma voz fantasmagórica não, meus irmãos, é a tua própria consciência, Deus agindo com você, se você está em comunhão com Ele, dizendo, este é o caminho, anda por aqui, não sai para cá, não sai para lá. E o João, quando escreve a sua primeira carta, diz, vocês não devem pecar, meus irmãos, vocês não devem pecar. Mas veja, se vocês pecarem, se por acaso vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você confessa o teu pecado e Ele remove o teu pecado. Dia a dia nós temos que confessar os nossos pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você não ouve a voz de Deus se você estiver mergulhado, se deleitando no seu pecado. Se o seu pecado é um acidente que faz você se sentir culpado, aí sim, você, a hora que peca, o Espírito já avisa que você desviou para a direita, desviou para a esquerda, você confessa o teu pecado e você volta para o caminho certo. O crente tem que ser muito cuidadoso com isso. Lembra lá das orações, meus irmãos? Nós fazemos orações, pedimos um monte de coisa para nós. Tudo que nos preocupa, né? A gente tem que lançar nossas ansiedades diante de Deus, nossas petições têm que ser conhecidas, mas a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados, e muitas vezes nós terminamos a nossa oração com uma única frase, dizendo, perdoa os meus pecados. E eu já vi crente orando assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu falo, poxa vida, se o Espírito Santo está habitando nele, e pecado é um incidente na vida, como é que ele fala em multidão de pecados? O que é isso? Que barreira? Ele tem a muralha da China separando ele de Deus, né? Não é um pequeno anteparozinho. Então nós temos que ser muito cuidadosos e nós temos que realmente saber contar os pecados. Nós temos um hino que nós gostamos de cantar. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Mas eu acho que na nossa cabeça nós devemos lembrar, é melhor eu saber contar os meus pecados. E o rei Davi, muito preocupado com essa comunhão com Deus, ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor, absolve-me das que me são
ocultas. Tamanha era a preocupação dele em manter uma grande comunhão com o seu Deus. E a nossa comunhão tem que ser tal, que Deus um dia queira nos levar para os céus, como levou Enoque. Enoque andava com Deus e de repente ele chegou no céu. Né? Então, Deus tem que ter prazer nos seus filhos. Quando Jesus está lá no batismo de João, vem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí a Bíblia diz: Jesus, o filho amado em quem Deus se compraz, ele é o primogênito de muitos irmãos. Lá no reino de Deus, Deus vai se comprazer na vida de cada um de nós. Então, nessa vida aqui no mundo, vida de trabalho, de comunhão com Deus, tem que haver remissão de pecados o tempo todo. O pecado tem que ser removido, tem que confessar. Nós temos que estar numa sintonia tão grande com Deus, que qualquer pecado acidental do dia já tem que nos incomodar. Conheçam bem a palavra de Deus, andem em oração, em comunhão, que isso vai acontecer. E se você não é desse grupo, meus irmãos, e se você não tem essa fé no seu coração, e se isso é estranho para você, e se você está preocupado, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agora, Jesus, quando chamava alguém, e alguém atendia, ele falou: vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me. O convite do Senhor Jesus é para que o sigamos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, com o fruto do seu pecado, que só trouxe desgraça para você, eu vou aliviar você, eu levo o seu jugo do pecado, e eu vou transferir para você um fardo de pregação do Evangelho, de testemunho, e depois de vida eterna no céu comigo. O meu fardo é suave, porque o Espírito Santo vai capacitar você. Que seja essa a experiência dos irmãos, e que os irmãos vejam o fruto do seu trabalho, que os irmãos vejam as pessoas vindo perguntar para vocês: eu queria ser como você, eu queria ter a experiência que você tem, eu queria ter a esperança que você tem, eu queria ter essa tranquilidade que você tem com Covid e sem Covid, eu queria ter a esperança que você tem quando tem alguém passando uma doença danada na sua casa, e você está aí triste, mas tranquilo. A paz do Senhor Jesus é uma paz que o mundo não pode dar, porque mesmo na tristeza você tem paz com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida não está limitada a esse mundo, isso aqui é passageiro e nós vamos passar para o lado de lá, já. Então nós temos essa tranquilidade. E quando as pessoas enxergam isso nisso, daí elas vêm perguntar, e aí o apóstolo Pedro nos adverte: esteja preparado para responder a todo aquele que vier perguntar qual é a razão da esperança que você tem. Tem que conhecer a Bíblia. E tem que estar nas mãos de Deus para que o Espírito haja e a palavra frutifique. Que seja essa a experiência dos irmãos. Amados irmãos, louvamos ao Senhor por mais este culto. Eu quero em especial agradecer ao presbítero Josiel pela palavra inspirada, que muito desafiou a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que esta mensagem do Evangelho possa afetar o seu coração, a sua história, e constantemente você possa viver para o Senhor, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Eu quero rapidamente deixar alguns recados para os irmãos. Nessa semana que se inicia, não esquece, quarta-feira, o nosso estudo bíblico, um tempo que você pode aprender mais da palavra de Deus e crescer no aprendizado das Sagradas Escrituras. Domingo pela manhã, nós teremos nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Que você possa estar se dedicando ao aprendizado e ao conhecimento do nosso Deus. Domingo que vem, às 19 horas, você é nosso convidado para estar participando do nosso culto de celebração mais uma noite, por mais um motivo. Quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Não esquece, depois desse culto aqui, você pode acessar o Momento Kids e estar aprendendo um pouquinho mais com os seus filhos na linguagem dos seus filhos. Então, que você possa estar se dedicando ao Senhor e aprendendo mais com o Momento Kids também nesta noite. Não esquece de fazer isso para o seu filho. Quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado na casa do Senhor. Você que tem ofertado e dizimado, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa honrar a sua vida. Não esquece de mandar a sua oferta e o dízimo na conta que aparece aqui embaixo, e após a conta, não esquece de enviar para o nosso tesoureiro Leué o comprovante de depósito para questões administrativas. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando para encerrar este culto nesta noite. Eu convido você na sua casa a orar conosco nesta noite. Amado e bondoso Deus, te louvamos por este culto. Quero agradecer pelo presbítero Josiel,
que nos desafiou com a palavra de Deus nessa noite, para que possamos olhar para o Senhor e sermos edificados na confiança que o Senhor é a nossa salvação, tudo aquilo que nós precisamos. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja que vai estar adentrando esta nova semana. Em nome de Jesus, nada venha faltar. Que o teu reino seja estabelecido, que a sua vontade venha crescer dia após dia em nossos corações. Nos abençoe como família, nos abençoe como cristãos. Que o Senhor Jesus derrame sobre nós a sua presença, que te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor do nosso bondoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.